Vamos iniciar o Evangelho nesse momento. Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco nesse momento sagrado. Que hoje nós vamos falar mais um tema, do nosso Evangelho. Mas vamos fazer a oração primeiro, agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe-nos cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, Senhor. Só queria fazer um convite para nós temos um estudo aqui nas terça-feiras, às 20 horas, na nossa casa. Eu vou dar o endereço se alguém quiser nos visitar, Nós temos na segunda-feira nós temos trabalho mediúnico, na terça-feira nós temos o estudo, na quarta e quinta e sábado nós temos o Evangelho ao público, e sábado a gente tem o atendimento fraterno. O telefone é 45 998 9989 99. Deixa eu repetir. É 45 998 569939. Falar com o Leandro. Eu estou na Rua Londrina, 167, aqui no bairro São Cristóvão, Cascavel, Paraná. Se alguém vir em Cascavel fazer uma visita, pode fazer uma visita para nós aqui, vamos ficar bastante felizes. E hoje o tema vai ser instrução e educação. Isso é essencial, porque não existe salvação, não existe perfeição, libertação sem educação. Educação é prioridade no nosso roteiro aqui, na nossa escola da vida. Porque se nós não educarmos, jamais nós vamos sair para outra dimensão melhor. Porque a educação é tudo. Instrução e educação. Mas a educação, pode existir instrução sem educação. Tem instrução, mas não tem educação. Ainda é uma pessoa muito difícil para lutar. Agora, quando você tem educação e instrução, daí sim, aí dá certo, aí nós temos evoluído bastante. É preciso não confundir instrução com educação. A educação abrange a instrução. Quem é educado, ele pode ter instrução, que daí com a instrução, sem a instrução, sem educação, não tem como. Instrução, mas pode haver instrução desacompanhada da educação. Pode ter instrução, mas não tem educação ainda. Perfeito. Abrange a instrução. A educação abrange a instrução. Mas pode haver instrução desacompanhada da educação. A instrução relaciona-se com o intelecto, E a educação com o caráter. Instrução ilustra a mente. Com certeza. Soma de conhecimento sobre ou vários ramos científicos. Educação é resolver os poderes do espírito só na aquisição do saber, como especialmente na formação e na consolidação do caráter. Então, o intelectual, quando a gente se intelectualiza, a gente alcança a instrução. É claro que precisa também da instrução para a educação. Como é que você vai ter uma educação se você não sabe o que está fazendo? Você tem que saber o que está fazendo. Tem que saber discernir o mal do bem. Para isso precisa ter instrução.
Mas só a instrução é o suficiente? Não é. Quantas pessoas que têm muito estudo e são pessoas muito difíceis de se comunicar com eles, o tratamento, porque aí entra muito orgulho, muito egoísmo dentro da instrução. Daí as pessoas já se acham maioral que os outros, maior que as pessoas, já pensa que sabe demais, e sem a instrução, tudo bem, mas sem educação é difícil de você se encaminhar para os céus. Sem educação não tem como crescer. Educar é tirar de dentro para fora e não produzir de fora para dentro. Todos possuem, em estados de lascência, no início de tudo, né? Está dormitando ainda essa educação, que nós vamos adquirindo com o tempo, se aperfeiçoando. Então, esse estado de latência, podereis a faculdade, podereis e faculdades maravilhosas, cujo desenvolvimento harmônico e progressivo deve constituir o objetivo da educação. Então, educar é tirar de dentro para fora. A educação vem de dentro para fora. Por isso que a felicidade não está fora, está dentro de cada um de nós. A responsabilidade está dentro de nós. Tudo está dentro de nós. A melhora vai ter que estar dentro de nós. Tudo tem que sair de dentro para fora. A instrução vem de fora para dentro. A instrução você adquire de fora para dentro, mas a educação não tem como, só de dentro para fora. Nós vamos mostrar o que nós somos. Nós vamos pensar o que nós somos. Nós vamos tratar as pessoas como nós somos. Não tem como. Tem que ter essa educação. Porque a educação é tudo. É respeito, sabedoria. Tudo de bom está na educação. Tudo. Os sábios são os verdadeiros, eles têm essa educação, por isso são sábios. Então a educação é importantíssimo no nosso dia a dia. Buscar sempre a educação. Porque muitas pessoas, eu vou lá no Evangelho, nas igrejas, para buscar a palavra de Deus. Mas vai resolver sua palavra? Não vai, gente. A palavra de Deus tem que ser acompanhada com as obras, com as ações. Não é só lá escutar a palavra, tem que saber o que está escutando. Essa é uma palavra verdadeira de Deus? Será que eu estou botando em prática? Será que eu estou aprendendo e botando em prática? E lá só rezar da boca para fora não vai resolver. Você vai ter que botar no dia a dia. Em todos os momentos das nossas vidas nós temos que trabalhar a nossa educação espiritual. Tão bom falar com pessoas educadas, né? É um verdadeiro bálsamo salutar. Uma palavra amiga, uma palavra de conforto, uma palavra com sabedoria, é um verdadeiro bálsamo para nós. Fora da educação, fora da instrução, não tem educação, tem que ter instrução. E mais, educação não há sem educação não há redenção, não há salvação possível. Tudo ou mais se propala nesse setor. Não passa de pura fantasia. Se você não se educar, né, não ter essa redenção, como é que você vai receber a salvação se não tem redenção? Possível, não tem salvação, não tem como alcançar a perfeição, né? Então, tudo o mais propala-se no setor que não passa de fantasia. Se você não tiver a educação mesmo, tudo passa de fantasia.
Você vai fantasiar as coisas, mas não vai cumprir a meta, a educação que é necessário. Porque a educação é muito sutil, muito difícil, porque você vai nas escolas, claro que você recebe a instrução lá, mas a educação também, mas parcial, porque a verdadeira educação tem que partir do lar. Os pais têm que ensinar a educação. O que é que tem que fazer, o que é que tem que deixar de fazer. Tem que aprender a respeitar as pessoas desde pequeno. Hoje ninguém cumprimenta praticamente mais ninguém. Que dê a educação? Antigamente ainda com toda a falta de conhecimento que nós tínhamos espiritual, mas nós dávamos boa tarde, um bom dia, um até logo, até amanhã, né? Hoje nem se dá isso mais. Porque falta o quê? Não tem mais essa educação. Não tem mais tempo. Nem para dar um boa tarde ou um bom dia. Ainda pegava na mão. Hoje, quanto mais longe, dá um oi, oi. Muito que sai é um oi, de longe. Então, está se esfriando o nosso amor. A nossa educação também está diminuindo. Aí é que nós temos com muito sofrimento. Por falta de mais amor um para com o outro. Vamos lá. Educar é salvar, é redimir, é libertar, é desenvolver os poderes ocultos, mergulhando nas profundezas da alma. Isso tem que ser da alma, tem que sair da consciência de cada um de nós. Essas coisas boas têm que sair de dentro para fora. Daí nós vamos conquistando as pessoas. Vamos primeiro conquistar nós mesmos, né? Porque muitas das vezes não gostamos nem de nós mesmos. Primeiro temos que amar a Deus sobre todas as coisas, amar Jesus com toda a força do nosso coração também, mas depois temos que amar a nós mesmos. Para nós amarmos a nós mesmos, nós temos que educar. Temos que ser pessoas educadas. Aí nós temos contribuindo com o nosso progresso e com o progresso do próximo. Porque nós vamos só passar coisas boas, consoladoras, para todos, que nós vamos encontrando pelo caminho. Esse é o essencial de todos nós. A diferença entre um sábio e o ignorante, entre o bom e o mau, o santo e o criminoso, o justo e o ímpio, nada mais é que o efeito da educação. Vejamos bem. Existe o mal porque não existe a educação, gente. Existe tudo isso que nós estamos vendo aí, falta de educação, né? Todo o mal, o crime, os ímpios, tudo eles praticam o quê? A deseducação. Não tem essa educação ainda espiritual. Entre aquelas que edificam e aquelas que destroem, entre os que tiram a vida do próximo, que não é pouco hoje, levando por toda a dissolução e a ruína aqueles que dão a vida a seu próximo, levando por toda parte, tirando a vida do próximo, arruinando a vida das pessoas, tirando a vida dos próprios companheiros, como está? Imagina uma pessoa que tira a vida de uma companheira, quando ele desencarnar, para onde ele vai? Será que já pensou nisso? Ele vai para as prisões do mundo espiritual. Ou acha que lá não tem prisão? Lá que tem prisão. E a prisão lá é longa e difícil. Então, falta de educação. Porque a pessoa que tem educação não vai tirar a vida do companheiro, da companheira, ou de um próximo, jamais. Porque ele sabe que ele é responsável por isso. E vai ser dura a provação no futuro. Por isso que vale a pena a educação, gente, porque a educação você só faz coisas boas com a educação. Vamos lá. Tira a vida do seu próximo, levando por toda parte a dissolução e a ruína, e aqueles que dão a vida própria em prol do bem, esses sim
da coletividade, verifica-se apenas uma semelhança educada, e a educação não na sua acepção verdadeira, que significa a semelhança, educação na sua acepção verdadeira, que significa o harmônico desenvolvimento das faculdades espirituais, e os homens são iguais. A diferença entre ele não é a essência, mas o seu grau evolutivo. A nossa diferença de que não temos ainda essa educação, e a diferença da educação, porque a educação, os espíritos já estão amadurecidos, já viajaram muito, já aprenderam muito. E eles já aprenderam essa educação nos caminhos, nessa longa caminhada dos séculos e milênios. Hoje eles estão aptos para desenvolver a educação dentro deles. Agora, quem ainda não fez essas caminhadas, são muito brutalizados. Muito, a gente pode ver. Quando parte os espíritos lá da infância espiritual, lá do paganismo, do selvagem, é uma brutalidade muito grande, gente, porque não tem educação. Agora, quando nós vamos se intelectualizando, aprendendo, se instruindo, e vamos desenvolvendo a educação, daí nós vamos construir essa humanidade verdadeira, legítima, cheia de amor, de carinho. Mas precisamos ter os dois lados, a intelectual, a moral, que é a educação, que é a reforma íntima. Ninguém faz uma reforma íntima sem desenvolver a educação. Nunca. O objetivo máximo do Espiritismo é precisamente esse: educar para salvar, iluminar o interior dos homens, para libertar a humanidade de todas as formas de selvageria. Enquanto nós não se educarmos, nós temos esse mundo selvagem. Nunca vimos tanta encrenca, tanta briga, tanta desavença, tanta calúnia, tanta guerra, tanta ambição, tanto egoísmo, falta de educação. Tudo isso é falta de educação. O objetivo máximo do Espiritismo, então, é trazer a educação para nós, para salvar essa humanidade que nós temos muito longe ainda dessa perfeição. Então vamos lá. Temos toda essa rivalidade, né? Todas essas atitudes e gestos de rivalidade feroz e deselegância. Deselegância moral. Não temos essa elegância moral. Esta conquista diz respeito ao sentimento. Nós temos que educar o nosso sentimento. A pessoa que é educada, ele tem sentimentos bons, pensamentos bons, tudo de bom, mas precisa desenvolver a educação. Ao senso religioso que os homens do século perderam, ou melhor, se jamais chegaram a possuir. Porque dizer que eu sou religioso é fácil. Eu sou religioso, eu sou de tal religião, eu vou na igreja, eu faço isso, aquilo. Mas que dá educação? Só lá na igreja e rezar lá uns Pai Nosso é fácil. Mas lá fora, como é que está se comportando no teu lar, no teu trabalho, na via pública? Como é que está se comportando com teus companheiros e amigos de caminhada? Como é que está se comportando? Que dê a tua educação. Quer dizer que é religioso não vai resolver as coisas. Eu vejo tanto religioso falando tanto mal das pessoas, xingando as pessoas. Isso não é religião, gente. O Cristo amava uns aos outros. E ele falou: ama teu próximo como eu vos amei vocês aí. Ame-se. Os meus discípulos são conhecidos por muito se amarem. Nós temos se amando de verdade. Todos nós somos discípulos do Cristo. Todos. Mas para isso temos que amarmos uns aos outros. Na pergunta 1019 do Livro dos Espíritos: poderá jamais implantar-se na Terra
o reino do bem? Vai ter o reino do bem aqui na terra? Vai. Aqui nós vamos ter a Nova Jerusalém. Prometida por quem? Por Moisés, a Nova Canaã. Depois Jesus vem prometer a Nova Canaã de novo, que é a Nova Jerusalém, que é Jerusalém. Então vai ter sim o reino do céu, nós temos que construir aqui na terra. Vamos construir com educação. Quando nós vemos educação, como é que não viver no reino dentro de nós? Porque o reino está dentro de nós. Veja que coisa bonita. Jamais vai ser construído esse reino do bem na terra? Isso é a pergunta dos espíritos. O bem reinará na terra quando entre os espíritos que vêm habitar. Olha bem, as crianças estão nascendo aí, tem que ser espírito bem melhor mesmo, que vem habitar aqui, os bons predominarem. Porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade, por meio do progresso moral, praticado as leis de Deus. E que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus, que esses porém não deixarão a terra, senão quando aí esteja banido o orgulho e o egoísmo. Quando tiver orgulho e egoísmo aqui, e não praticarmos a lei de Deus, tão interessante que essa praticar as leis da natureza, as leis de Deus, é o decálogo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1. Os Espíritos vieram aqui trazer como parábola para nós? Claro que não, é leis. Lei não é parábola, lei é para ser cumprida. E são 10, é um decálogo. Está na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento. Toda a Bíblia. Lei de Deus tem que ser cumprida para nós construir o reino de Deus na terra, nós cumprir as leis de Deus. Quando nós cumprirmos as leis de Deus, aí sim nós podemos trazer, Jesus vem habitar até conosco, porque daí nós não precisamos mal para ninguém. Praticar as leis de Deus não pode fazer mal para as pessoas, gente. Respeitá-lo a todos. Tem uma coisa também que ainda vai ter lei aqui na terra, que não tem por enquanto uma lei mais severa, mas essa lei vai ser praticada, as leis da terra, que é o quarto mandamento da lei de Deus. O quarto mandamento vai ter que ser praticado na terra por lei dos homens. Vai ter que cumprir aqui na terra a lei dos homens, que é o quarto mandamento. Sabe o que é fazer? Cuidar dos pais na velhice. Vai ser lei. Vai ter que sustentar os pais na velhice. Isso vai ser lei daqui, dos homens. E não vai demorar. Os pais têm que sustentar, os filhos têm que sustentar os pais. Por lei de Deus já é. Desde 4.000 anos atrás. Honrar seu pai e mãe, cuidar deles já desde 4.000 anos. Mas nós não nos acordamos para as leis espirituais. Agora tem que vir a lei dos homens. Você vai cuidar dos seus pais. Não tem como. Eles criaram vocês, ajudaram. Agora estão velhinhos, não tem mais força. Vocês não vão ajudar eles? Quem que vocês vão ajudar então, finalmente, na terra? Ninguém. Porque quem não ajuda a sua família na velhice, não ajuda ninguém. Não ajuda ninguém. Que deu amor? Se não tem amor nem com os pais, isso, que é um amor filial, como é que vai ter com o outro? Esta lei vai ser na terra, não vai demorar, vai ser dentro da nossa Constituição, já tem, mas só que nós ainda não praticamos, mas vamos ter que praticar. Tem outro mandamento também que vai ser praticado, mas vou falar em outra oportunidade, que não está sendo praticado, mas vai ser praticado, por lei dos homens, também. 2 mandamentos que é para fazer e nós não fizemos, vai vir por lei dos homens para nós praticar. Que é o 4º mandamento e o 3º. Nós não estamos praticando. Mas vai ter lei. E não vai demorar. Eu acredito que daqui mais, esse ano talvez, esse ano já vai ser dada abertura nessa lei na terra. Vai ter que ser cumprido. Esse ano, se Deus quiser. A hora que sair essa lei, daí eu vou falar qual lei que é.
que é criado pelos homens também, na Constituinte. Porque da vida é amor, porque da vida é o amor, e porque o amor é Deus. A vida leva ao amor, e o amor conduz a Deus. Não é assim que funciona? Essa trajetória chama-se evolução, que ninguém vai escapar dessa evolução. Essa evolução é renovação a parte individual, que nela tomamos, e domina-se educação, ou melhor, autoeducação. Esse nós temos que desenvolver na Terra. Eu vou ler, senão não vai dar tempo, mais uns 5 minutinhos. Educação espiritual deve ser o clima da alma cristianizada. O esforço nesse sentido deve de ser compensado. Um espírito educado na terra é como uma luz nas trevas. Um espírito educado é uma luz que brilha em toda parte onde ele vai andar na terra. Quando estamos tristes e a melancolia fechar as portas dos nossos sentimentos, nosso sentido, vejamos bem, para o bem, poderíamos receber somente a educação de outrem, a delicadeza, o polimento das criaturas que vamos nos entender, que nos fornece energia pelo estado divino da alma, que eles possuem, né, da educação, os transmutar energia pouco a pouco, sem perceber, volta-nos alegria, satisfação pela vida. Essa alma laboriosa e sadia injeta em nosso campo magnético negativo, que a gente está nesse momento muito negativo, o nosso campo magnético, quando em estado de tristeza, uma corrente de fluidos espirituais que deslizam como por encanto em todo o sistema do neuropsíquico, o nosso ser, absolutamente todos os canais interrompido, muitas das vezes pela melancolia, pelo ódio, ou por outros estados similares das ofensas, do sofrimento, né? Similares às almas sofredoras. O Evangelho nos mostra um prisma direto à caridade, que poderemos praticar. E a posse da educação, essa caridade é mais difícil de ser praticada, em virtude da falta de preparo, da falta de educação. Vou ter que encerrar por aqui, mas eu quero só fazer um esclarecimento dessa. Quando nós temos muito triste, muito abatido, desanimado, nós encontramos uma pessoa educada, dócil, mansa, gentil, e vem traduzir palavras muito boas para nós, com muito encorajamento, com muita coragem, dando muita coragem. Levanta, meu irmão, vamos andar, estou junto, estamos juntos, vamos se abraçar, não vamos desanimar. Dá uma profusão de fluidos com a educação que ele tem, com a gentileza que ele já desenvolveu, ele vai levantar qualquer um caído, porque esse é o verdadeiro remédio. O remédio é uma profusão de fluido. E os espíritos nos ensinam que nós trocamos energia um com o outro, inconsciente muitas das vezes.
Às vezes eu estou emanando minha sintonia, minha energia que está boa, para uma pessoa que está mais carente do que eu. Ele vai receber minha energia, porque eu estou melhor que ele. Mas se ele tiver melhor que eu vou receber dele. É uma troca de energia inconsciente. E quando as pessoas estão muito desanimadas, enquanto uma pessoa boa, com a energia boa, com a educação mesmo espiritual, ele vai receber uma profusão de energia tão grande que ele vai se restabelecer o organismo físico e o do perispiritual. E vai voltar na sua atividade. Vai tocar em frente a sua tarefa. Vai ter força para abraçar seus entes queridos. Que ele vai ver que tem pessoas que sofrem muito, muito mais do que ele imagina. Mas ele vai ter que receber uma profusão de energias boas. E só vai receber da pessoa que venceu a si mesmo e se educou. Nessa educação, nessa disciplina, nessa reforma interior, que é um esforço de cada ser humano na Terra. Nós podemos fazer isso. E com muita facilidade. Esse é o tesouro verdadeiro, essa é a riqueza espiritual, é o diamante que Deus dá para nós, que é a educação. Vamos burilar então esse diamante, deixar cada vez mais bonito, para nós podermos ajudar muitas pessoas que nós vamos encontrar pela caminhada e que muito vão precisar de nós. E nós temos que se fortalecer e se educar para ser melhor, para ser mais humano, para ter mais consciência do bem que nós podemos fazer. Muito obrigado, uma boa noite a todos, que a paz de Deus esteja com todos e Jesus também. Cada coração receba as energias uns dos outros, dos seus familiares, e nós emanamos também daqui, nas nossas preces, as energias para todo o planeta. Muito obrigado, muita luz e um beijo no coração de todos.